Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é dia 15 de abril, quinta-feira, segunda semana da Páscoa. Tempo de esperança na ressurreição e na vida. A vida que é restaurada, renovada. E o evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, desta quinta-feira da segunda semana da Páscoa, continua aí mostrando a alegria da ressurreição e a perspectiva dessa ressurreição em cada um de nós, essa esperança do ressuscitado. E aí nós vemos dois pontos importantes: as coisas do alto, as coisas de Deus, e devemos nos elevar para que a gente possa pensar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, que são as coisas de Deus. As coisas da terra, e que muitas vezes as pessoas elas se apegam demasiadamente às coisas da terra, muitas vezes às coisas materiais, aos bens materiais, às riquezas da terra, que são efêmeras, são passageiras e não são importantes aos olhos de Deus. O que aos olhos de Deus é importante são os valores do reino, porque os valores do reino são as riquezas do reino de Deus e são as características básicas do reino de Deus. Então, a justiça, a paz, a solidariedade, a bondade, tudo isso são as coisas do alto. Então, uma pessoa de Deus, ela deve manifestar as coisas de Deus na sua vida, porque aí ela é identificada como naquela que Deus está com ela. Assim, ele fala: quem aceita o testemunho do Filho de Deus, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então, o Espírito Santo de Deus, que vem sobre Jesus e que vem sobre cada um de nós no nosso batismo. Então, é preciso que nós possamos caminhar na vida iluminados pelo Espírito Santo de Deus, iluminados pela força de Deus, do ressuscitado, porque o Espírito Santo é um dom do ressuscitado. Lembra no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, ele entrou, pôs-se no meio deles. Esse é o lugar de Jesus, se colocar no meio dos discípulos, e os envia, recebem o Espírito Santo ali. Ou seja, justamente para que ele seja, o Espírito Santo, como um dom do ressuscitado. Então, Jesus vai para o Pai, mas não nos deixa órfãos. Ele está conosco sempre por meio do seu Espírito, do Espírito de Deus. E assim, nós caminhamos como testemunhas fiéis do ressuscitado. Testemunhar fielmente o ressuscitado, e a gente vai ver isso também, toda a liturgia da palavra de hoje, é testemunhar com força, coragem, mesmo diante de todas as tribulações. Porque tribulações nós temos, e hoje quantas tribulações nós temos e quantas dificuldades nós temos hoje diante da pandemia. Mas o ser humano, o cristão, o discípulo missionário é um ser de esperança, porque ele tem fé.
Então esse é o segredo, né, da serenidade dos cristãos autênticos. É justamente essa fé que move os nossos corações, a nossa vida, para que a gente mesmo no meio da escuridão, a gente possa sentir e ver e visualizar uma luz no fim do túnel. Assim como aconteceu no sábado de Aleluia, em meio à escuridão, acendeu-se a luz, o fogo novo, a luz de Cristo Jesus, nosso Senhor, ressuscitado. E que Deus nos inspire os nossos corações, para que a gente tenha essa força viva, esse renovado ardor missionário, para que a gente possa também dar continuidade diante de todas as adversidades, dar continuidade com a nossa missão profética, missão do cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Hoje teremos a Santa Missa e adoração ao Santíssimo, também pelo YouTube. Não percam essa oportunidade. Paróquia São Sebastião Vinhedo, ali no YouTube, dá o seu like, aperta o sininho, porque aí você certamente vai receber notificações das atividades, ok? Um abençoado dia para todos vocês.